Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez presentes e desta feita com o professor Pedro Sequeira, comigo e com o Renato. Deixar só aqui uma nota relativamente ao professor Manuel Nunes, o presidente da Associação de Futebolaria. Nós não conseguimos realmente entrar no ar, fazer o direto com ele. Vamos tentar fazer numa próxima, foi por problemas técnicos da parte dele, pensamos nós, e vamos tentar numa próxima agendar. Ainda não conseguimos, mas havemos de tentar para uma próxima. Renato, boa noite. Boa noite, Carlos, tudo bem? Tudo. Bem-vindo e mais uma vez obrigado aqui pela participação. Já sei que hoje foi um dia assim quentinho, né? Já tiveste atividade. Sim, é verdade. Só pela temperatura, mas pelo jogo. Ok. Vamos então passar a apresentar o nosso convidado. Sou o professor Pedro Sequeira. Boa noite, bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite a participar connosco nesta partilha. Boa noite, Renato. Boa noite, Carlos. Obrigado pela oportunidade que me deu de estar aqui convosco. Ok. Renato, força. Começa tu. Bem, Pedro, neste momento um caldense, porque resido no Conselho das Caldas da Rainha e também por isso, mas não só, está aqui no Bola Caldense, quem temos que de facto agradecer. Mas já é uma pessoa neste momento, quer nas redes sociais, quer na comunicação social em geral, uma pessoa muito conhecida no âmbito do desporto e especialmente agora neste momento de confinamento e nesta altura que nós estamos a passar. Mas de qualquer forma, para as pessoas que estão lá, se calhar algumas delas até das Caldas, se calhar não conhecem o Pedro verdadeiramente, ou que já passaram por ele, ou mas não conhecem verdadeiramente no âmbito do desporto, será sempre bom apresentar o Pedro para o nosso auditório. E nesse sentido, eu agradecia, Pedro, se pudéssemos falar um bocadinho sobre o teu percurso a nível desportivo, a nível académico também, porque eles estão interligados, como é óbvio. E como caíste aqui também nas Caldas, não é? Foi um bocado como eu também caí aqui nas Caldas há muitos anos atrás. E é uma terra que nós gostamos muito. Pedro, tens a palavra. Ok, Renato, obrigado. Olha, se calhar vou começar por aí, para já dizer que é assim, fez agora neste verão 16 anos que mudei para as Caldas. E já disse mais que uma vez, na verdade, desde há uns anos esta parte que se sinto claramente caldense, apesar de ter nascido em Lisboa, tenho muito orgulho das minhas origens e de ter dupla nacionalidade, portanto, de ser meio alemão, meio português, da parte por causa da minha mãe, portanto, tenho duplo passaporte, mas a verdade é que hoje, quando alguém me pergunta, até a nível internacional, de onde é que eu venho, eu digo sempre, venho das Caldas, que fica ali a norte de Lisboa, porque gosto da cidade, fui bem acolhido da região, e portanto, sinto-me caldense, mesmo não sendo caldense de Gema, mas pronto, foi uma opção. E a opção por uma boa razão. Lisboa é uma cidade linda, ótima de viver, mas a verdade é que do ponto de vista da qualidade de vida, nós conseguimos ter uma vida ainda hoje, nos dias de hoje, na Zona Oeste, especificamente aqui nas Caldas da Rainha, no meu caso, especificamente nos Casais da Fonte, no da Douro, que dificilmente em Lisboa conseguimos. Né? Eu demorava 1 ou 2 horas a chegar à escola onde dava aulas e hoje demoro 25 minutos e ficar a 30 km. A minha ficava a 2 km ou 3 de casa e só ter que fazer a A5 toda, eu quase que desesperava todos os dias. Portanto, em primeiro lugar, faço o meu percurso. Eu acho que o meu percurso provavelmente não é muito diferente do teu, Renato, ou do Carlos. Portanto, eu não nasci numa família com grande expressão no desporto. Portanto, eu já tenho quase 50 anos, faço para de 50 anos. Portanto, na geração dos meus pais não se falava da atividade física e do desporto como se fala hoje em dia. Os meus pais simplesmente tinham a convicção de que era importante eu e o meu irmão fazermos desporto e, acima de tudo, tínhamos de saber nadar. Portanto, como muitos jovens daquela altura, não aos 6 meses, como acontece hoje, ou como fiz com os meus filhos, com 1 ano de idade, naquela altura nem sequer existia a natação para bebés, ou pelo menos que eu me recordo de se falar sobre isso, e portanto ali nos meus 6, 7 anos comecei a aprender a nadar, no Ateneu Comercial de Lisboa, ali perto do Museu dos Recreios, e quando subia e descia as escadas, via sempre outras modalidades, nomeadamente a luta, o jogo do pau, o basquetebol, portanto os Ateneus, aliás, não é só o Ateneu de Lisboa, os Ateneus pelo país fora eram muito ecléticos, e eu perguntava sempre à minha mãe quando é que eu podia praticar uma modalidade fora, digamos, do âmbito escolar, e nasceu na altura a oportunidade,
já não sei muito bem porquê, infelizmente já não me recordo bem qual foi a razão, fui jogar ténis para o Benfica, onde joguei ténis ali até aos 12 anos. E depois também mais uma curiosidade, um dia vinhamos a passar no antigo Estádio da Luz, portanto o ténis era na vida, naquela altura, portanto, também não era como hoje, portanto, não havia tantos clubes ecléticos, e portanto eu morava em Sete Rios, meus pais moravam em Sete Rios, portanto o Benfica, o Sporting eram, digamos, os clubes com maior diversidade de oferta, o Ginásio Clube, o próprio Ateneu, mas o ténis só vinha no Benfica. E portanto lembro-me de ir lá e depois um dia vinhamos a pé, minha mãe ia sempre connosco e estava a ver barulho no pavilhão Borges Coutinho, ou no antigo pavilhão Borges Coutinho, e eu disse, posso espreitar, para o miúdo, curioso ver, e estava a ver um treino de handball, que já não me recordo também do que escalau, e achei piada aquilo. Em paralelo, desde o kindergarten, desde a creche, até, portanto, desde os meus 4 anos até aos meus 18 anos, eu tive 14 anos na Escola Alemã de Lisboa, onde, como vocês sabem, na Alemanha o handball sempre foi uma modalidade com grande expressão, eu podia dizer na Alemanha para todas as modalidades têm grande expressão, mas o handball, a par do futebol, sempre teve um carinho muito grande pelos alemães. Na minha escola, na escola o desporto levava-se a sério, aliás, a disciplina chamava-se mesmo desporto, não chamava-se educação física, e pronto. Comecei a jogar handball, também jogava nas escolas, nós lá tínhamos interturmas desde o 5º ano até ao 12º ano, e portanto provavelmente vocês também acontecia isso nessa vossa altura nas escolas portuguesas. Portanto, o meu percurso, depois ligou-se ao handball, tinha ali, estamos a falar em 1984, 85, quando é a primeira época desportiva onde eu comecei a jogar handball no Benfica, e depois fui seguindo como atleta. E já há pouco tempo, e também não vou-vos maçar muito, só para perceber mais ou menos o meu grande problema foi que eu adorava jogar handball, tem piada que ainda hoje sonho a jogar handball, porque gostava muito de jogar, gostava muito de ser jogador, mas ali na década de 90, quando termino o 12º ano, 89, opto por entrar no curso de Educação Física na Faculdade de Saúde Humana. Também explicado ao auditório, naquela altura só vi duas faculdades de desporto, era o antigo ISEF e o do Porto. E, portanto, felizmente hoje existe uma diversidade enorme pelo país, mas ao nível universitário só aquelas duas é que tinham, e como eu vivia em Lisboa, os meus pais não tinham condições para mais do que isso, fiquei por ali. E esse foi o meu problema, porque eu quando ia chegar e quando estou a terminar a licenciatura, que é o meu último ano, mais ou menos, ainda fiz no ano de estágio, mas onde a seguir estava a jogar numa equipa da 2ª Divisão, que é o Caramão da Ajuda, que infelizmente já não existe. Quando resolveram despedir o treinador, perguntaram se eu estava disposto a ser treinador. Eu já tinha treinado o Pedro Nunes com a formação, portanto tinha alguma experiência com treinador apenas de formação. Mas como tu és licenciado, então deixei de jogar handball para ser treinador. Devo dizer que a primeira época não correu muito bem, aliás não correu nada bem, isso dava para outro programa. Uma equipa que não prestava para nada, quase tivemos a subir para a primeira divisão e depois fomos disputar a Liguida, onde safámos. Portanto, passei por tudo nessa época, e quando eu pensei assim, isto terminou a minha época, aparece um clube da primeira divisão feminina, portanto aí tenho aqui algumas ligações com o Renato, no caso do Sérgio Espírito, que naquela altura o handball feminino tinha muito dinheiro, tinha jogadoras estrangeiras, pelo menos 2 em cada uma das equipas, havia uma densidade naquela altura, todas as jogadoras eram profissionais, portanto tinha muita qualidade, e eu pensava que ia terminar a minha carreira, depois do que tinha acontecido, dei um passo em frente, e pronto, depois paralelamente fui fazendo a quantação dos estudos, portanto logo a seguir à faculdade, à licenciatura fiz o mestrado, tive a sorte, hoje digo que tive a sorte, não sei se terei esse engenho com o pai, os meus pais sempre deram muito valor à minha educação e do meu irmão, foram sempre os meus patrocinadores, também tive essa sorte. Portanto, o meu pai, mesmo já eu com o meu primeiro ordenado, eles me obrigavam, o meu pai obrigava a dizer, não, eu é que pago estudos, porque é o investimento que eu estou a fazer em ti. E portanto, depois segui para o doutoramento, e é quando já estou no último ano do doutoramento, que durou 4 anos, em que já não era possível, ou não consegui ser treinador de alto rendimento, e ao mesmo tempo estava a escrever a tese, a analisar, e é quando eu decido pela primeira vez deixar o desporto de alto rendimento. Na altura já recordava como instituição da Ciência Superior, que é o ICHE,
em Odivelas, e portanto já tive muitas outras, já estava a perspectivar a entrada na Federação, o Campeonato do Mundo em 2003, portanto eu entro na Federação, já tinha estado na Federação noutras funções, como tarefa, e depois é em 2004 que eu entro na Federação, e aí começa a ser muito difícil poder estar ligado ao treino de alto rendimento também, e fui fazendo o percurso por aí até que há uma altura, portanto, é mais ou menos como vê, nessa altura que eu decido comprar a casa nas Caldas da Rainha, e surge, vou avançar aqui, senão penso também torna-se cansativo, portanto chega ali mais ou menos a 2012, em que o professor Zé Curado, quando deixa a Confederação dos Treinadores, pergunta se eu teria interesse em agarrar a Confederação. 2014, peço desculpa, estava a dizer 2012, mas 2014. Porque eu agora a meio do segundo mandato. E é quando surge a Confederação dos Treinadores. 2 anos antes tinha surgido a possibilidade de ter um cargo na Federação Europeia de Handball, que eu também aceitei, portanto isto é 2012, fiquei com a responsabilidade do desenvolvimento do handball na Europa, que ainda tenho esse cargo, terminou o mandato agora em janeiro de 2021, e portanto farei 8 anos, ainda não sei o que é que vai ser para a frente, e surge, portanto, depois em 2016, o convite do atual Presidente da Federação de Handball de Portugal, de eu passar de técnico responsável pela formação de treinadores, que acumulava já desde também, já não sei, 2010, 2012 por aí, para vice-presidente. E depois tenho a sorte, quando mudei para as Caldas, fazia o caminho ir e vir de todos os dias para Lisboa, surgiu 2 anos depois de termos mudado, até 2005, surgiu o convite de poder ser professor convidado na Escola de Desporto do Maior, o que eu vim aceitar porque os meus filhos nasceram nesse ano, e começava a ser muito desgastante conseguir ser pai, enfim, professor, trabalhar na Federação e ter a vida toda aqui nas Caldas da Rainha. Foi algo que correu muito bem, até aos dias de hoje. Também faço outras coisas, mas depois durante o programa poderemos falar ou não nisso, mas como estou aqui também enquanto Presidente da Confederação dos Treinadores, foi assim que aqui cheguei e agora estou a meio do segundo mandato. Muito bem, obrigado pela descrição do extenso e rico currículo, e ainda há mais para como indicou. Professor, aqui há poucos dias teve reunido com o seu secretário da Juventude e do Desporto e também com a doutora Graça, penso eu, diretora da DGS, e houve alguma polémica ou algumas indefinições naquilo que algumas pessoas interpretaram, ou houve aqui alguma situação que gostaríamos de poder aqui perceber melhor ou identificar realmente, pelo meu entendimento, portanto, o que foi transmitido é que, pelas palavras do que o professor teve, que seria, portanto, a partir de outubro, iria-se tentar programar uma retoma de treinos livres para depois, então, se dar uma sequência lógica, como é óbvio, ao futuro e em termos de competições, havendo ou não essa possibilidade. Obviamente está sempre dependente de como irão correr as coisas ao nível dos treinos, acho que isso é óbvio, penso eu. Pronto, queria-lhe dar uma palavrinha relativamente a isso, para poder então expor o que aconteceu. Carlos, olha, muito obrigado também por essa oportunidade de esclarecimento. Eu penso que, assim, aqui também posso revelar alguma surpresa. Nós, quando saímos já vou só explicar isto, porque acho que é interessante para quem está a ouvir. Quando saímos da reunião da Direção-Geral da Saúde, resolvemos fazer uma entrevista que, na verdade, é para passar por um texto escrito. Mas a minha diretora, a Carolina, achou que a entrevista tinha ficado tão bem que mais valia pôr a entrevista no ar do que propriamente ir para o escritório, fazer a entrevista, portanto, passar para o protocolo escrito. E disse, muito bem, pomos nas redes sociais. Só para vocês terem uma ideia, até há 2 dias atrás, aquele vídeo já foi visto por 85 mil pessoas. No primeiro dia chegou aos 60 mil. E eu parece-me, por aquilo que falam as pessoas que percebem dessas coisas, que não é o meu caso, portanto, os profissionais que trabalham nessa área, não sei eu que percebo isso, o que me disseram é que os jornais, assim que perceberam que aquilo estava a ter muito impacto na nossa sociedade, nomeadamente na área das pessoas da área do desporto, não só quiseram agarrar naquilo,
como depois acho que nunca dei tantas entrevistas na minha vida no dia seguinte relativamente a este tema. Isto para chegar à pergunta que o Carlos colocou. Portanto, talvez as pessoas tiverem dúvidas, se forem ver aquela entrevista foi muito curta, tem 1 minuto, mas está lá resumido tudo aquilo que eu vou aqui dizer. O que a Confederação dos Treinadores sempre teve dificuldades em perceber, e penso todos os treinadores, era o que é que a palavra progressiva ou gradual significava e significa na orientação 36. E nós fomos, quer à Direção-Geral da Saúde, de manhã, reunimos com a doutora Graça Freitas, e onde esteve também presente um dos assessores do Estado da Saúde, e onde tiveram presentes 2 assessores da Saúde de Estado, da Juventude e do Desporto. Dissemos não só queremos esclarecimentos, como também trazemos algumas propostas. E logo nessa reunião, aquilo que ficou claro foi, tem havido várias reuniões do desporto, nós só temos uma vantagem relativamente às federações, uma única, até posso falar da minha federação, que enquanto a Confederação reúne um conjunto de modalidades, a maior parte das modalidades, dizendo assim, cada federação representa a sua modalidade. Eu do handball percebo imenso, tal como vocês os dois percebem imenso de futebol. Eu dar a opinião sobre o futebol ou o basquete individualmente é diferente de dar no conjunto. E eu penso que foi isso que foi bastante bem aceito, porque aquilo foi logo claro nessa reunião, e eu vou responder concretamente à questão, Carlos, mas é importante as pessoas perceberem o contexto, sim. É que todas as pessoas que estavam lá, honestamente, estavam preocupadas em perceber o que é que poderiam não ter feito tão bem. E aquilo que nós temos foi aquilo que eu escrevi no Facebook, foram as palavras que eu disse à doutora Graça Freitas, que é, o desporto sempre foi organizado. O desporto nunca precisou do Covid para ser organizado. Falamos aqui claramente do desporto federado. Segundo, os treinadores estão habituados, desde que querem ser treinadores, às lesões, a perder, a ganhar, a falar com os pais, enfim. Acho que só nós é que percebemos, nossos treinadores, as dificuldades que é ser treinador. Tem coisas excelentes, de certeza todas muito melhores do que as dificuldades, mas tem um conjunto de dificuldades. O Covid para todos nós, aqui os três estamos aqui, é apenas mais uma dificuldade, não é a dificuldade. Se calhar hoje o Renato senti 3 lesões no jogo, preocupava-se muito mais com isso do que com o Covid. Portanto, sem desrespeito, nós percebemos que é uma pandemia. Mas para nós foi sempre... é apenas mais um problema. E isso foi explicado por nós, e acho que foi muito bem explicado. E depois fomos explicando que as crianças e os jovens, nas escolas, e bem, reparem, vai haver o conceito de comunidade. A doutora Graça Freitas gosta mais do conceito de bolha, eu gosto mais do conceito de comunidade. Vai dar mais ou menos ao mesmo. Que é, a turma, vamos imaginar, do 7º A, vai ter as aulas desde as 8 da manhã até às 4 da tarde, ao horário que for, sempre na mesma sala, só muda o professor. O almoço, os intervalos, sempre ali, sem poderem conviver com os outros. Isto é o treino dos Benjamins, do Peso, ou do Caldas, ou da escola académica, ou de qualquer clube, do Brunhosa, por causa do meu amigo Alexandre. Portanto, é igual, ou seja, o conceito de comunidade que nós temos no desporto, a meu ver, insisto, a Direção-Geral da Saúde e bem, está a tentar implementar nas escolas. E nós usamos esse argumento, mas nós já temos isso. Portanto, o que nós queremos saber, depois o exemplo que demos foi, o miúdo quando quer jogar futebol, ou quando quer fazer judo, ou quando quer jogar ténis, ele quer jogar ténis, não quer correr, ele quer jogar futebol, ele não quer correr. Correr, leia-se, fazer atletismo, e acho muito bem os que vão para o atletismo. E isso é explicado por nós temos como é que nós vamos aguentar as crianças a fazer algo que nós temos uma vantagem também sobre a escola, é que eles vão para as nossas modalidades porque querem. São muito poucos aqueles que vão para as modalidades obrigados. Existem alguns, mas eu diria, se calhar, vou exagerar, se calhar 90% ou 95% das crianças dos jovens vão para o futebol, ou para o handball, ou para o basquete, porque querem, não são obrigados por ninguém. Portanto, estão altamente motivados, estão altamente preparados para a disciplina positiva imposta pelos treinadores. Portanto, temos ali um ambiente que é bastante controlado. Portanto, estes foram os nossos argumentos. E depois quando eles falavam, mas pronto, as viagens, eu disse, mas não estamos a falar de miúdos. Não estamos aqui a falar do miúdo de Lisboa e jogar ao Algarve, ou o miúdo de Bragança e jogar à Madeira. Isto é campeonato nacional. Que há nos escalões mais velhos. Mas nós o que queremos é, primeiro, que nos treinos eles possam jogar. Que é para eles dizerem, eu fui ao treino de handball, jogar handball, eu fui ao treino de futebol, jogar futebol, eu fui ao treino de futsal. Se depois vocês perceberem que há confiança naquele espaço, então podemos
se calhar fazer jogos entre cidades, jogos regionais, porque isto agora depende, portanto, o futebol tem implantação a nível de freguesia, o handball não tem a nível de conselhos. Portanto, o futebol tem para jogar a freguesia A contra B, dos freguesias que estão sem problemas da pandemia e, portanto, poderiam jogar. E passando para os campeonatos regionais, interregionais e nacionais, que é quando os médicos nos dizem, então, mas isso é o que nós entendemos como progressivo ou gradual. Eu disse, ok, pá, ótimo, então escrevam. Porque nós, treinadores, há uma coisa que nós nos recusamos a fazer, é mentir aos atletas. E não podemos dizer aos atletas, quando eles nos perguntam, então mas vamos jogar? Vamos. E depois daqui a um mês não joga, e o que é que acontece? Desaparece tudo e o treinador foi um mentiroso. Nós não podemos fazer isso. Portanto, o que é que nós queremos? O mesmo que a escola. A escola já sabe, vai ter um primeiro período, segundo período, terceiro período. E sabe, vai ter férias da Páscoa e férias de Natal. Como é que os períodos vão ser e as férias? A escola não sabe. Nenhum de nós sabe. Mas existe aqui já uma mancha de calendário. Então foi isso que dissemos. Então o que ficou definido nessa reunião foi, ok, então, isso parece-nos razoável, palavras da DGS, vamos ver como é que a escola corre e em outubro começamos com as medidas graduais da perca, da restrição ou do treino com restrições. Perguntou a DGS, aí foi a nossa resposta, isto agora ou certamente vai ser debatido a outros níveis, que é o que é que nós, Confederação, achávamos com o desconfinamento, peço desculpa, o treino sem restrições ou o aparecimento da competição poder ser feito de forma geográfica, de forma diferente. Nós concordamos com isso. Nós estamos o exemplo que até que a doutora Graça Freitas já foi. No Alentejo não há nenhum contágio. Em Lisboa há muito contágio. No Alentejo eles podem jogar sem restrições. Eu disse, claro que sim. Não é justo, porque numa cidade as coisas não estão a correr bem, que a outra sofra. Não é por acaso que aquele post surge agora sobre os Açores. Os Açores fez isso, tem 220 casos, portanto, podem jogar sem restrições, 10% de público. Porquê? Porque naquele espaço, naquela bolha. Portanto, o que ficou decidido foi isto, vamos avaliando para que se possa começar a treinar sem restrições, leia-se, começar a jogar dentro do clube, usando agora as vossas modalidades, começar a jogar futebol e futsal no clube, começar a jogar futebol e futsal na cidade, começar a jogar futebol e futsal no distrito, começar futebol e futsal interregional e depois nacional. E que seja construído esse calendário, porque aí o treinador pode dizer aos seus atletas, olha, daqui a uns tempos vais começar a jogar nos treinos, depois vai acontecer isto. Então quando é que jogamos, mister? Em outubro vamos jogar. Portanto, e nós queremos esta mensagem. Isto é diferente de em outubro começa a formação. Quer dizer, não é diferente. Depende agora de quê. Eu, quando li a entrevista, como tinha sido eu a estar lá, eu percebi que, de facto, é em outubro que se vai começar, ou que a formação vai começar. De que forma vai depender do momento. Esta semana não foi nada animador aos dados. O estado em que Portugal está e que as decisões vão ser tomadas. Quando fomos à Secretaria de Estado, foi exatamente igual. Portanto, o processo foi o mesmo. O Sr. Secretário de Estado concorda que o progressivo, os treinadores necessitam dessa calendarização e fez exatamente a mesma promessa. Aliás, as federações estão a fazer todas, sem exceção, estão a fazer um trabalho agora individual com a Direção-Geral de Saúde. No passado estavam e estão a fazer um trabalho espetacular no sentido de trazer o seu know-how, onde a Confederação também disse, se for necessário, nós temos treinadores de várias modalidades, podemos ajudar, mas se forem as federações, ótimo para nós. O importante é que, quando se tomarem as decisões, sejam baseadas naquilo que são as questões técnicas. Porque as questões de saúde, a Direção-Geral de Saúde percebe mais do que qualquer treinador. O único exemplo que eu dei lá sempre, e termino aqui a questão, e eu penso que assim ficou esclarecido, mas vocês quiserem explorar mais alguma coisa, eu estou disposto. A única coisa que ficou claro para nós é assim, por favor, lembrem-se, o futebol são à volta de 7 mil metros quadrados. O futsal são 800 metros quadrados. Uma sala de aulas são 40 metros quadrados. E, portanto, sim, nós não temos máscara, mas nós temos um treinador, temos dirigentes voluntários a apoiar em grupo de 20 miúdos num espaço completamente aberto, grande. Ponto. Por isso, nós temos que ser diferentes e não nos comparem à escola. Porque também não quero que nos comparem nem às touradas, nem às discotecas, nem acho bem comparar discotecas com a festa do Avante e por aí fora. Portanto, o desporto é um ecossistema próprio, não somos melhores ou piores do que os outros, nada disso. Temos de ser tratados de forma diferente, que era o que eu acho que devia ter sido feito antes. Aliás, acho que devia ter experimentado isto antes da escola.
Porque eu tenho a certeza que antes da escola isto ia correr bem e aí toda a gente ia perceber que as coisas são diferentes. Pronto. Era isto que eu queria deixar claro e também queria deixar claro que nós estamos, até porque já vi uma outra questão, dizer assim, nós estamos preocupados com os pais, nós estamos preocupados com a confiança, nós estamos preocupados com o que está a acontecer em Portugal com o vírus, os treinadores são todas pessoas conscientes, preparadas, altamente qualificadas, sejam licenciados, venham da via federativa, estão altamente qualificados para lidar com isto. E, portanto, os pais podem ficar descansados. Se algum pai ouvir, pode ficar descansado que qualquer treinador de futebol ou futsal está altamente qualificado para motivar a sua criança e o seu jovem a fazer o percurso nestes tempos difíceis com toda a confiança. E, portanto, isto é o que nós, treinadores, estamos aqui, podemos prometer e podemos oferecer. Agora, é preciso, e depois do fim voltarmos a falar sobre o assunto, isto tem que ser todos. Portanto, não podemos ser só bem comportados no treino, tem que os pais perceberem que tudo o que façam de mal podem estragar todo o trabalho dos miúdos, os treinadores têm que perceber isso, os professores têm que perceber isso, os dirigentes têm que perceber isso, ou seja, para isto correr bem temos todos de ter um comportamento cívico exemplar. E isto não vai contar às crianças. Alguns que estão aqui a ouvir, se calhar o caso do Renato também, não falámos disso no off, portanto, para quem está a ouvir, uns podem achar que o Covid é uma teoria da conspiração, outros podem achar que não é bem assim, outros... tudo bem, eu sei todas as opiniões, mas neste momento nós sabemos como é que o vírus se propaga. E, portanto, se se propagar para as crianças da formação, essas crianças vão ficar impedidas da sua prática desportiva e os outros não tiveram culpa nenhuma também. Portanto, os pais têm que fazer, os avós, os tios, os amigos têm que fazer o papel em casa. Portanto, só se todos temos o papel em casa é que isto vai correr bem. Mais uma vez, peço desculpa por alongar, mas queria que ficasse muito claro aquilo que se passou na DGS e na Direção do Desporto. Eu percebo os jornais, percebo que houve a tendência de pressionar, e eu percebo isso era o seu papel, mas quem tem ali depois, às vezes as pessoas só leem as gordas, e aquelas gordas do jornal A Bola tiveram muito impacto nas pessoas e noutras, se calhar, baralhou um bocado. Mas quem for depois ler o conteúdo, percebe que aquilo que acabou aqui de ser dito é o que está lá escrito. Aliás, porque o jornal O Jogo tem um artigo espetacular sobre esta situação, no próprio dia. E a Bola, no dia anterior, pôs lá, ipsis verbis, aquilo que foi tratado pelos treinadores da Direção-Geral da Saúde. Aliás, posso dizer, recebi mensagens da Secretaria de Estado do Desporto a dizer que, para eu ficar tranquilo, que estava tudo bem, que não havia problema absolutamente nenhum com o que saiu, e aliás, nós enviámos as coisas todas para todas as entidades e para as federações, porque não queremos criar qualquer tipo de problema, e muito menos protagonismo. Aliás, a pior coisa que nós podemos ter neste momento é protagonismo, porque isso não vai ajudar as crianças e os jovens. Pedro, obrigado. Eu desculpa lá, eu vou pegar numa coisa que estavas aí a falar, e que me parece que no fundo são duas coisas, mas eu vou pegar aí numa delas. A primeira questão das federações, e como nós sabemos agora existe, vá lá, entre aspas, uma distinção no que se refere às federações e naquilo que podem cada um fazer, ou que é permitido fazer. E um pouco ir em relação a isso como nós sabemos, toda a gente agora fala sobre estas questões, no que se refere quem é que deve fazer testes, quem é que não deve fazer testes, o que é que nós devemos nos preocupar em relação ao material, em relação ao contacto, e especificamente em relação ao futsal e ao futebol, são desportos claramente de contacto. E aqui a minha questão é, apelando a ti, não só a tua opinião pessoal ou a tua opinião profissional, como quiseres, mas nós que estamos no terreno sentimos muitas das vezes, em determinados momentos, que o tal receio constante. Não sabemos o que é que devemos de fazer. E como vemos aquela documentação que diz para uma determinada modalidade aconselham fazer testes, outra modalidade aconselham não fazer testes. Estamos sempre com o receio de fazer ou não teste, será que eu estou ou não infectado? Porque isto também, a maior parte das pessoas são assintomáticas. É um pouco saber a tua opinião. É assim, eu claramente, tal como tu falaste, isto tem que avançar. Isto é a minha opinião, tem que avançar. Mas futebol e futsal são claramente de contacto. E o contacto, mesmo que nós temos não ter contacto, dentro do jogo, os atletas têm contacto obrigatório. Quer dizer, aquilo é constantemente contacto, senão deixa de ser futebol ou futsal. É mesmo assim. Mas mal que saem das 4 linhas,
as atitudes e aquilo que devem ser as regras mudam completamente. Mas quando entram na jogada de linha já voltam outra vez a ser. Eu vi uma situação interessante, e desculpem lá estar-me a alongar, e eu vou lá chegar ao cerne da questão. Eu vi uma situação interessante, foi na apresentação do jogo da Espanha com a Alemanha, em que os jogadores, agora para a Liga das Nações, em que os jogadores alemães, deves ter visto, afastaram-se no momento dos hinos. Afastaram-se 1,5 m no momento do hino. Mas os jogadores espanhóis não fizeram isso. Estavam juntos. E eu gostei de ver as opiniões de várias pessoas. Havia pessoas que estavam totalmente contra a atitude dos atletas espanhóis, porque não estavam, quer dizer, não estavam afastados. Outros completamente contra a atitude dos alemães, precisamente porque logo 2 minutos depois já estavam todos juntos em contacto, porque aquilo é futebol. Aqui a questão é, as federações, qual a tua opinião sobre esta distinção sobre todas elas? Quer dizer, existe distinção sobre todas elas. E a segunda questão é, qual a tua opinião sobre estas particularidades do handball, do futebol e do futsal, que é contacto, pronto. É um bocadinho diferente ainda assim daquilo que é a escola. Porque ali o contacto é constante, porque isto faz parte do jogo. E como tu dizes, isto não é atletismo. Não estou a dizer mal do atletismo, muito pelo contrário. Mas o que é facto é que estes desportos são claramente de contacto. Eu queria também saber um pouco sobre isto, porque isto são coisas que nós falamos dia a dia. Eu estou constantemente a falar isto com jogadores, com atletas, com treinadores. Mas agora devemos desinfetar aqui as mãos, aqui não devemos desinfetar as mãos. Assim, desculpem lá, vocês têm... quer dizer, eu ouvi uma pessoa falar numa coisa, que isto é responsabilidade pessoal e social. Quer dizer, vocês têm que pensar no vosso, mas também naquilo que estão à volta. Isto não é um bicho de 7 cabeças, quer dizer... Isto não é nada assim demais. Como tu disseste, nós estamos preparados para tudo. Isso não há dúvida que nós estamos. Mas pronto, é aqui estas duas questões, que é a distinção das federações, quer dizer, eu fiquei um bocadinho pasmado com algumas situações, e depois o facto do futebol e o futsal, e neste caso também o handball, não podem fugir a muito, porque aquilo é um contacto constante. Aliás, o handball, então, é contacto constante. Mesmo? Exatamente. Eu até acho que o handball, se tivéssemos que comparar o handball com o futebol e com o futsal, eu diria que o handball ainda tem mais contacto. Exatamente, e que se é o voleibol, comparativamente ao handball, ao futebol e ao futsal, tem menos risco. No ridículo de andar a comparar modalidades, quem é que tem mais contacto que outras? Que é isso? Renato, olha, não vou estar sempre a agradecer as perguntas, mas aqui neste caso prefiro agradecer a forma ou o conteúdo da questão que tu acabaste de colocar. É assim, vamos falar um bocadinho de nada. Eu não sou médico, é apenas aquilo que eu fui obrigado a estudar e a ler para ir para estas reuniões. E vamos pegar só aqui um bocadinho nesta explicação. Nós temos aqui 3 situações diferentes. A primeira é, se, do ponto de vista totalmente teórico, os pais, ou os familiares e as crianças não tiverem o Covid, quando elas vão para o treino, ou para a escola, ou para o parque, não vão transmitir nada porque elas não têm nada. Se aquela comunidade lá, se aquela equipa de futebol de 11, futebol de 7, futebol de 9, futebol de 5, futsal, se todos fizerem isso, na minha opinião, podem treinar absolutamente sem restrições. Porque não há risco. Qual é que é o único risco que há? E tem-se falado muito pouco, mas tem sido bastante visível essa questão, e já vou dar aqui um grande elogio ao futebol nesse aspecto. Que é assim, o problema que há neste momento é, como não se testou, e não é possível, essa conversa foi feita, não é, as pessoas pensam que é financeiro, mas neste momento não tem nada a ver com o financeiro. Portugal não tem capacidade para fazer teste a 10 milhões de pessoas no espaço de 3 ou 4 dias. Não tem essa possibilidade. Outros países têm, nós não temos, e repito, não tem nada a ver com, as pessoas pensam que é uma questão financeira, não, tem a ver com os laboratórios, claro, temos montado não sei quantos laboratórios, dá a formação de não sei quantos técnicos, mas isso é complicadíssimo. Não se faz um técnico desta área de um momento para o outro. Aqui a questão é, os assintomáticos. Pode acontecer, vamos imaginar um plantel de 15 miúdos, 14 não têm o Covid, o 15º é assintomático ou já teve o Covid, não tem qualquer tipo de sintoma, portanto, para o treinador, ele está bem. Ok. Se as bolas, o material, as preocupações que está agora da distância for mantido, esse assintomático não vai passar
a doença para os restantes atletas e isto vai correr bem. No caso de ele jogar com os colegas e haver contacto e as gotículas poderem passar de criança para criança, se as outras não tiverem os anticorpos necessários, podem vir a ficar contagiados. Portanto, as medidas são... E as medidas são essas porquê? Porque na cabeça deles, e parece-me interessante, se agora os treinos começaram no dia 1 de setembro, se durante um mês os treinos a andarem, e insisto, as pessoas mantiverem a sua educação cívica, e durante um mês os miúdos sejam sintomáticos, ou os miúdos saudáveis não vierem a apanhar o Covid, significa que estas comunidades estão preparadas para o passo seguinte. O terceiro aspecto é os contaminados. Mas aí é lógico, se o miúdo tem sintomas e os pais não querem saber, aos avós, aos tios, ou quem são os encarregados de educação, e levam o miúdo ao treino, pois aí temos um grave problema. E devo dizer, os que estão aqui da nossa cidade, vocês sabem que eu fui presidente da IFACUP durante 4 anos. E, infelizmente, eu tive caixas de educadoras de pais que davam o Benuron às 6 da manhã ao miúdo, que era para o miúdo ir para a escola e não estar com febre, para depois os pais poderem ir trabalhar. Isto é que não pode acontecer. E não tem a ver com o Covid, tem a ver com a educação civil. Portanto, se o meu filho está dentro de ficar em casa, é uma chatice e mas também é a decisão de ter filhos, tem que estar preparado para isso. Portanto, esta terceira parte é que nós, treinadores e os dirigentes, temos que eliminar da equação, porque só assim é que o futebol de formação sobrevive. Porque, repare, eu há bocado vi, e é uma ex-colega minha de longa data, a Ana Santos, a falar, na escola é igual. Claro que sim, porque se nós todos os pais formos conscienciosos, e houver um miúdo que na sala de aula, quando vai espirrar, resolve tirar a máscara para brincadeira, espirrar para toda a gente, temos exatamente o mesmo problema. E, portanto, resumindo e concluindo, ponto 1, neste momento, na verdade, estar a 3 metros, a 1 metro, ou a 10 metros, ou estar a tocar na bola, vi alguém colocar essa questão, está colocado, colocar a bola. Se as bolas forem todas desinfetadas no início do treino, se os miúdos desinfetarem as mãos todas no início do treino, temos 90%, que é o mesmo fator de risco da máscara, 90% de tudo correr bem. Ponto 1. Ponto 2. Se tivermos estas preocupações no treino de formação e os pais não tiverem preocupações nenhumas, vamos ter problemas durante todo este processo. Eu ia dar um exemplo do futebol. Reparem que até agora, fala-se às vezes, o futebol é para mais não sei quantos casos de Covid. Até hoje, quer dizer, os dois não vi. Até eu, nomeadamente, vi que o Sport teve casos, mas não li sobre os casos especificamente. Portanto, até hoje, ou até ontem, se preferirem, nenhum caso do futebol profissional, o atleta estava doente. Estava assintomático. Verdade. Portanto, significa que as coisas correm. Portanto, porque é que eu sou contra os testes? Não no meio do futebol, como foi há 2 meses atrás. Todos fechados em hotéis e nas academias, e só jogar. Aí, claro que os testes são 100% fiáveis. Agora, vocês imaginem, eu quarta-feira tenho uma aula, supostamente. Hoje fiz o teste e deu negativo. Amanhã abraço-me ali ao Carlos e ao Renato. Daqui a 2 dias estou completamente infectado, mas o teste deu negativo. Portanto, para os amadores ou para as pessoas que têm, que é o caso dos miúdos, situações, eu posso testar, ajuda-me naquele momento, mas 2 dias depois aquele teste pode não ter servido. Por isso é que o futebol serviu. Mas neste momento o futebol profissional já não consegue. Vou pegar em nomes menos conhecidos. O Aroca ou o Feirense não têm dinheiro para porem as famílias e os jogadores todos fechados num hotel durante 10 meses. Tu, na tua equipa, não tens essa possibilidade, Renato. Portanto, ok, podes fazer os testes, ok, podes despistar. Sim, os testes aleatórios parece-me interessante, é como antidoping. Aparecer lá uma brigada, neste caso, o bom sentido da GS, agarrem 3 jogadoras tuas, Renato, e agora, ok. E viu e diz, ok, estas 3 não deram nada, à partida, aquela equipa ou não está contaminada, ou os que estão assintomáticos. Ok, parece-me interessante. Mas nesse dia à noite vão todas para o café comer termosses. Os familiares. Ou os familiares, ou quem for, e todo este processo, aliás, que é o que, pelos vistos, aconteceu no Chaves, não é? Com o Feirense, que afinal uma das equipas resolveram ir todos a almoçar e esse dado não tinha sido dado à DGS, por isso é que eu digo, sim, é uma questão de educação filha guarda. O que é que eu acredito?
acredito, Renato, e, portanto, e repetindo a tua questão, ou respondendo novamente à tua questão, é assim, temos aqui um problema de saúde difícil, porque não, os pais, todos nós, não dominamos a parte técnica da saúde. Agora, enquanto não tivermos sintomas, enquanto estivermos saudáveis, a probabilidade de isto correr bem é muito maior. Se todos tivermos esta preocupação e sempre que houver alguém com sintomas for excluído do grupo, seja ele qual for, aqui podemos ser qualquer uma das modalidades ou da própria escola, isto tem tendência para correr bem. Se de facto as pessoas só estão preocupadas deixa-me dizer esta frase da doutora Graça Freitas, que ela não se importa que eu diga porque eu achei espetacular. Quando estávamos a falar sobre isto, ela disse assim: Sr. professor, eu vou dizer uma coisa, eu não estou nada preocupado com a escola, porque eu tenho a certeza absoluta que os professores estão altamente preparados para a escola. O que me preocupa é os miúdos antes de chegarem à escola e depois de saírem da escola. Enquanto vêm da escola não estou nada preocupado. Pronto. E eu defendo um bocado isto no desporto, ou seja, eu no treino de futebol ou de futsal, de formação, eu tenho a certeza absoluta que o clube com maior dificuldades, o treinador com maior dificuldades, mesmo assim vão resolver o problema. Agora, o antes e o depois é que tem que ser controlado. Portanto, quando as pessoas dizem essa é que é a parte difícil, como já apareceu aí, e eu digo, pois é, mas aí temos todos pôr a mão na consciência e dizer, mas não posso estar a queixar-me que o meu filho não pode jogar futebol porque a DGS não deixa, e depois eu tenho comportamentos incorretos e acabo por apanhar as coisas. E, portanto, quando aí alguém vai falar durante os treinos, o que está previsto é estar sistematicamente as bolas, os materiais, os coletes estão a serem partilhados, ou seja, isso vai ser do início até ao fim. Nós, na Federação de Handball, temos uma caixa onde se mete a bola, onde a bola fica quase, acho que é 90 e tal graus, mata tudo e volta para o espaço. A mesma caixa cabe lá uma bola de futebol e cabe lá uma bola de futsal. E, portanto, nesse aspecto, na parte dos materiais, não vai haver problema nenhum. Na parte dos balneários não vai haver problema nenhum. Na parte dos pavilhões, limpezas, desinfecções, não vai haver problema nenhum. Durante o processo de treino, o treinador não se vai esquecer de quando há o colete vermelho à equipa A, a seguir, se tiver que mudar miúdos, troca os coletes e põe outra vez novos. Não vai pôr vezes. Portanto, todas essas questões estão resolvidas durante o processo de treino. E isso é a única coisa que nós treinadores podemos prometer. Agora, o antes e o depois, sim, é que é o problema. Oh, professor, deixe-me dar um exemplo prático, porque eu já vou para a terceira semana com os treinos, com as respectivas normas e regras de distanciamento. Aquilo que eu sinto é claramente isso, ou seja, e é um bocadinho para a consciência social de quem traz os jovens e de quem leva os jovens e dos próprios jovens também, pós-treino e pré-treino. Isto porque eu sinto claramente que ao treinar não vai haver problemas de certeza absoluta, porque, ou pelo menos é assim, nós sabemos que eles estão assintomáticos, nem ao nível da febre, nem ao nível de sintomas não tem, até porque todos assinaram algo para, no caso de sentirem, terem que dizer, terem que expor, mas o que eu sinto, e há pouco falou da distância, é que eu sinceramente não vejo problema nenhum de estar com 1 metro, com meio metro, com 3 metros. Eles pedem e obviamente que os jovens querem, e temos aqui casos de jovens que vêm com peso claramente a mais, mas isto para dizer o quê? Eu acho que este tipo de retoma que se estava a falar para outubro, os tais treinos livres, acho que claramente já podiam começar gradualmente, ou por escalões, ou seja, de que forma for, a pôr em prática. Acho que isso claramente seria praticável. E eu sinto claramente que o mais perigoso ou que pode correr menos bem é os clubes que têm bar, os pais e os familiares amigos estarem todos juntos e a ver qualquer coisa e aos abraços e às conversas e aos risos e não sei o quê, do que propriamente no treino, porque há distanciamento, há segurança, os miúdos vão para lá, não têm febre, não, acho que claramente isso não é problema. Isto é a minha opinião, é daquilo que eu vejo e daquilo que eu sinto também. Não sei se, pronto... Não, Carlos, podemos trocar de funções, porque eu subscrevo integralmente o que o Carlos acabou de dizer. Reparem, nós temos que pôr a mão na consciência. E eu, por acaso, tenho esta discussão com pessoas minhas amigas e por isso é que eu tenho algum cuidado com aquilo que às vezes vou ler nas redes sociais. É assim, e vou pôr o dedo na ferida. As pessoas têm que perceber que é assim, aquilo que se vê no desporto, principalmente no futebol de 11 profissional, leia-se adeptos, é exatamente aquilo que não pode acontecer. Vocês podem dizer assim, mas nos vossos clubes isso não acontece depois, nos vossos clubes não aparecem na televisão.
E dizem qual é que é a diferença entre futebol, touradas e cinema? Eu digo, no cinema ninguém se agarra e não se abraça aos beijos quando o ator mata alguém. Ninguém faz isso. Na tourada as pessoas não se abraçam. E no futebol, é as claques e tudo a correr e a saltar. E, não sei. E esta é a imagem, podem dizer assim, isto não é justo, pois não. Mas como esta é a imagem, quem não percebe nada de desporto, é esta imagem que tem. E o tempo foi meu, que eu, nas duas reuniões disse, pá, não olhem para as pessoas do desporto como os criminosos. Isto é o meu discurso para fora. Mas, na verdade, até aí vocês sabem o que eu agora vou acabar de dizer, até no treino de formação, peço desculpa, nos jogos de formação, sub-12 ou sub-11, e os pais todos contentes a festejar o golo. Pode ter a partir daquele... Todos estamos a dizer de futebol, se para o bola ou para o basquete ou para o vôlei, provavelmente, em algumas zonas do país, a situação não é muito diferente. E, portanto, isto é que não pode acontecer, por isso é que eu digo que neste momento da retoma, portanto, os pais, por exemplo, têm que perceber que se a competição começar, pá, vão ficar lá fora, é muito chato, mas o filho está a fazer aquilo que mais gosta. Esse é que tem que ser a satisfação suprema de qualquer pai. É pá, depois daqui um ano ou dois que volta a ver o filho a jogar. Ou Mike, eu digo pai aqui, não é? Os pais. E, portanto, não podem haver esta pressão. E aí o desporto, desculpem-vos dizer, não é um exemplo. Vem a Fórmula 1. Na Fórmula 1 eles não vão dar aos braços e aos beijos, na Fórmula 1 vão estar sentados, separados. E a verdade é que as imagens que nós temos do desporto não são as melhores. E eu queria pegar aí, não sei qual de vocês falou sobre o Alemanha-Espanha, foi o Renato. Renato, ainda bem que deste esse exemplo, que é um bom exemplo. Quando as pessoas dizem assim, mas que estupidez, eles não poderem se cumprimentar, se depois durante o jogo andam à porrada uns com os outros, porrada exagerando. A ideia boa, excelente do futebol, da Federação, da UEFA e da FIFA é para passar uma mensagem às pessoas de fora que aquilo são os comportamentos corretos. Vê se as pessoas percebem disso de uma vez. A ideia dos jogadores não se cumprimentarem é porque quando o miúdo está a ver aquilo, ele vai reproduzir. Pronto, e vai reproduzir. E, portanto, se ele vir o comportamento correto, então as coisas vão correr bem. É só essa razão. Se os jogadores da Alemanha tiveram-se... Falaste da Alemanha, agora vão dizer, pois, estás a valorizar a tua outra nação. Mas a verdade é que eu concordo com isso. Portanto, no hino, mas há alguma necessidade neste momento de eles estarem lado a lado? Mas porque eu sei dos testes, não, mas eles estão a passar uma imagem. Eles têm que passar... É assim, quem é que eu sou adepto? Miguel Oliveira, viu o que é que ele disse? Não quero ninguém à minha espera no aeroporto. Foi uma mensagem muito poderosa do indivíduo que fez um feito extraordinário. Não sei quando é que vai haver outro português a conseguir ganhar uma competição, ainda acima da forma que eu até me arrepio só a falar disto, porque tive a oportunidade de ver essa prova. E ele veio cá para fora e disse, não vamos esperar. A minha segurança e a vossa está em primeiro lugar. Esta é que tem que ser a mensagem das pessoas do desporto. Bem. Nato. Pedro, já era para pegar neste assunto há pouco, mas vou falar. Como sabes melhor do que eu, são centenas de treinadores, especialmente da formação, que estão sempre sedentos de notícias. O que é interessante é que, desde há uns meses para cá, o inicial de um treinador de futebol e de um treinador de futsal, e não só, treinador de formação, essencialmente, são aqueles que neste momento estão mais indecisos com tudo, era sempre procurar notícias, constantemente. Procurar notícias sobre o que vai sair e o que não vai sair e como é que vai ser as coisas. Aqui o que é interessante é que eu acho que disseste várias dezenas de milhares, não é? Não foi, de visualizações daquele vídeo, não foi? Sim. Exatamente. Eu acho que também tem a ver com uma questão, que foi os treinadores, especialmente treinadores ou agentes desportivos e também pais e os próprios miúdos estão sedentos de informação. Ou melhor, a informação correta. A informação correta. E estão sempre à espera que alguma coisa saia, porque uma das coisas que o Covid nos veio criar foi todos os dias as coisas são diferentes. Isto foi uma das coisas que nós tivemos que nos adaptar. Nós vivíamos muitas das vezes em coisas a longo prazo, neste momento temos que nos adaptar, é no dia-a-dia ou na hora, e temos que modificar a nossa forma de trabalhar e a forma de viver perante isso. Aqui a questão que eu faço é, eu acho que deveria, esta forma de comunicação para as pessoas que verdadeiramente estão inseridas no sistema, muitas das vezes tenho a sensação que as coisas não estão a passar verdadeiramente. E a questão que eu faço é, não acho que deveria haver aqui uma forma de comunicação ou um meio de comunicação
mais correto, desde aquilo que se passa verdadeiramente lá em cima nas coisas, nas decisões, e aqueles que andam claramente no terreno, nomeadamente ao nível do desporto, que são claramente os treinadores. Tu és a voz que neste momento está a dar. Eu acho que, sinceramente, tiveste muitas visualizações precisamente por isso. Porque uma das coisas que aconteceu comigo foi partilhar logo aquilo. Para treinadores, porque era uma informação que nós estávamos à espera, e tu falas lá uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é que tu falas no planeamento. Se calhar muita gente não pensam só, o treinador é aquele que está lá a dar os coletes, não é? Mas não, o treinador faz planeamento, coisa que muitas pessoas nem sequer sabem o que é isso. E que dá muito trabalho, se calhar mais até do que estar no campo. Renato, e peço desculpa, mas é muito difícil preparar um treino destes com distanciamento. Basta falar uma coisa, como é que eu vou fazer o aquecimento com distanciamento? Logo isso. Eu dou-te valor, Carlos, por os treinadores conseguirem programar treinos de futebol individualizados. Não há dúvida que eu dou valor por isso. Mas pronto, voltando à questão, era mais isto, quer dizer, não achas que devia haver aqui ou um meio de comunicação, ou um órgão, ou seriam vocês, ou não seriam vocês, ou seriam os jornais, que as pessoas estão, eu muitas vezes tenho a noção que as pessoas até leem mais jornais, não é para ver as notícias dos jornais, é para saber alguma coisa, porque não sabem. Pronto, é esta a questão. Renato, há aqui várias coisas para dizer. Olha, acho que a primeira, acho que vocês devem agendar numa das futuras bolas caldenses para debaterem a questão da comunicação no futebol. Epá, se já o fizeram e eu não assisti, peço desculpa sobre isso. Porque parece que estava já na minha reunião, eu vou aqui levantando o véu e penso que ele não vai, também não fica chateado eu denunciar isto. Há páginas tantas, depois de muita coisa que falámos, eu disse ao Secretário de Estado, nós temos um problema grave de comunicação, não acha? E ele disse, tem toda a razão. Pronto. Porque, na verdade, e aqui é assim, estava agora a ver, desculpa lá aqui o Paredes, foi mera coincidência, estava a ver um programa que por acaso nunca tinha visto, vocês viram, passa a propaganda da Bola TV, deu há bocadinho, antes deste programa começar, sobre o Futre. Eu estava a ver aquele programa e eu assim, o que nós, nos meus tempos, fomos impedidos de ver, porque não davam os jogos da Liga Espanhola. E eu estava sozinho. A minha mulher e o meu filho não estão em casa, só está a minha filha, mas eu estava ali, estava sozinho, e eu pensei assim, se alguém vê este vídeo, o futuro é muito melhor que o Ronaldo. Desculpa aí a brincadeira, porque está espetacular, porque estou ali gosco, assim, mas ele marcou isto, eu não me lembro de ter os da seleção portuguesa e ele enquanto português. Isto para chegar a onde? É que o que faltava há 30 anos atrás, agora temos em excesso. E agora o problema que acontece, é que eu percebo a tua questão e concordo, onde é que os pais, os treinadores, vão buscar a informação fidedigna, que no fundo, resumindo tudo o que tu disseste, é isso. E eu acho que, na minha modesta opinião, acho que a primeira, desculpem lá os que não são treinadores e que estão a assistir a este programa, sim, mas a primeira fonte fidedigna é o treinador dos miúdos. Essa é a primeira fonte. E antes de pensar em tirar o miúdo ou dos receios, telefone, WhatsApp, o que for, agarrem no telefone e liguem para o treinador. Pronto. Portanto, entre pais e atletas e o treinador tem que ser resolvido. Por muito respeito, eu também atualmente sou dirigente, não é? Ser vice-presidente e presidente, sou dirigente. Portanto, mas nesta área, a pessoa que pode dar confiança, porque ele que planeia os exercícios, já lá vamos, é o treinador. Portanto, perguntado ao treinador, no caso dos treinadores, eu acho, seja a Confederação, seja as seções, no vosso caso, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol, seja o caso da Federação de Futebol, da Liga, o site, eu digo sempre, eu só vou ao site da Organização Mundial da Saúde e da DGS, eu não ando na internet à procura, e gosto de ler de médicos que escrevem sobre isso, vou às revistas, não as que eu e o Renato somos obrigados a ler por sermos pessoas de ensino superior, mas sim aquelas onde eu considero que está a informação e que estão os médicos da área da medicina desportiva que têm dito coisas muito interessantes. Também dava outro programa para debatermos aqui o que na verdade os médicos estão a dizer, que é diferente daquilo que depois muitas vezes sai. Mais uma vez problemas de comunicação, mas os treinadores eu acho que têm que ter esta preocupação. Não é a Comissão dos Treinadores está a fazer o seu papel, mas sinceramente há fontes tão boas ou melhores que a Confederação dos Treinadores. Há pessoas iguais ou melhores que o Pedro Sequeira a transmitirem a informação. Aquilo que eu não aconselho, também foi dito em 2 reuniões, e isso eu não quero dizer, mas quem disse eu concordei totalmente, é assim,
tal como vocês têm esse problema no futebol, nós no handball ainda não temos, mas vamos ter qualquer dia, porque vamos ser muito famosos, vamos ter esse problema, que é pessoas a falarem sobre o assunto e não percebem nada do assunto. E há muita gente na televisão a falar sobre o Covid e sobre o regresso ao desporto e não percebe nada. É como agora vocês perguntam, olha, pá, desculpa lá esta piada que eu tenho que dizer. Agora tiveste bem. Não, pá, eu lembro quando eu ajudei o Zé Val, também te ajudei a ti, Renato, mas a ti depois podemos falar, não quero contar as piadas e as bocas. Mas lembro o Zé Val chama ao Pedro e ao Pedro. Tens de ver isto assim, assim, assim. Eu olhava para eles e assim, ou seja, eu não percebo nada de futebol. Explica-me lá isso, como eu sou muito burro, porque eu sou do handball. Epá, e ele tinha uma paciência comigo para me explicar o que era a movimentação e a transição. E vocês, mas tu és do handball. Mas a nossa terminologia é diferente. Ou seja, eu que até sou do desporto, licenciado, mestre, doutorado, sou tudo e mais alguma coisa, o que é que eu percebo de futebol? Muito pouco, não me ponham a comentar futebol. Posso saber, gosto daquela camisola, gosto daquele jogador a rematar, e sei ver. Não é? Agora, não ponham a falar mais sobre isso. Pronto. E aqui, e contigo também, quando às vezes tu pensava, Pedro, olha, faz isto. E eu ia para casa e o que é que ele quer dizer que aquilo? E lá ia eu estudar para tentar perceber e depois dizias-me assim, não era bem isto, era assim, não era bem isto. Eu assim, pois, explica-me. Pronto. E portanto, não podem pôr, o Pedro se calhar fala sobre futebol, não podem pôr, o Pedro se calhar explica lá o percurso das gotículas, eu não percebo nada disso. Ok? Portanto, eu não sei se ajudei, mas eu percebo a ansiedade dos treinadores. O que é que nós fizemos com a Federação? Agora criámos aquele espaço de planos de treino, onde os treinadores podem ir lá buscar planos de treino, diversas modalidades. É para ajudar. Como digo, a DGS, a Organização Mundial da Saúde, tem documentação interessantíssima. Tem documentos que infelizmente estão em alemão, de jogos giríssimos que agora fazem no futebol. Por acaso, infelizmente foi no futebol, não foi no handball. Eu disse, aquilo até dá para fazer competição se eles tocarem, aquilo é giríssimo. Portanto, há imensa formação, há imensa documentação. O futebol de formação, aqui, a bola caldense, acho que podiam, se vocês tiverem tempo, que eu sei que vocês estão como eu, estão nestas coisas por voluntariado, mas podiam também ter esta parte ativa, que é, ok, vamos ajudar. Vamos procurar aqui vídeos, vamos procurar aqui exercícios, vamos procurar aqui documentos sobre a doença, vamos procurar aqui o conjunto, e tentarmos todos que gostamos de desporto, no vosso caso mais específico do futebol e do futsal, eu do handball, mas também das outras modalidades, é que eu presidente da Confederação dos Treinadores, e buscar o máximo de informação possível para que os treinadores se sintam segurança, porque esta é má notícia, Renato. Eu acho que vai ser difícil do ponto de vista daquilo que é decidido lá em cima, cá em baixo, à esquerda e à direita, ser de fácil interpretação. Já vi algumas mensagens de pessoas que estão mais pessimistas. Eu quero dizer, é assim, eu não estou demasiado otimista, eu estou realista. Acho que neste momento os treinadores de futebol e futsal da formação devem, até o final de setembro, é a minha proposta, manter as coisas exatamente como estão, motivando os atletas, explicando que vai correr tudo bem, e provavelmente os primeiros 15 dias de outubro não serão muito diferentes dos atuais. E, portanto, esse deve ser o esforço, que se reúnam, que se juntem, todas as, por exemplo, aqui, olha, a bola caldense podia fazer uma coisa gira, por exemplo, todas as segundas-feiras, ou terças, ou quartas, ou quintas, pronto. Sábados, domingos, às 6 da manhã, pronto, às 6 da manhã, quando ninguém está a trabalhar, pronto. Ok, vamos agarrar. Não, sabe o que é que eu agora defendia que houvesse? A Associação de Futebol das Caldas, a Associação de Futebol de Peniche, a Associação de Futebol de Bombarral. Porquê? É assim, a nível distrital, a nível nacional, isto não é possível. Por exemplo, os treinadores todos da zona das Caldas, à segunda-feira, dizem assim: o que é que estás a fazer? O que é que está a correr bem? O que é que está a correr menos bem? Porquê? O que é que eu acredito muito neste momento? Vou pegar aqui 2 clubes, é meramente aleatório. O treinador dos Benjamins B da escola académica, se for um indivíduo consciencioso, os pais forem uns indivíduos conscienciosos e os miúdos tiverem as coisas a correrem bem, olhar para o treinador dos Benjamins B do Caldas, onde também é consciencioso, onde os pais também são conscienciosos e os atletas também são conscienciosos, se calhar vão chegar a outubro e dizer assim: posso chegar aqui no meu clube ou posso chegar contra aquele que está a seguir os mesmos princípios. Quando a DGS, e neste caso o Estado, obviamente, autorizar. Eu isto acredito que vai acontecer. Ou seja, eu acredito que localmente pareceu-me que a opinião, por aquilo que foi discutido a parte da tarde, que a opinião da DGS, de podermos trabalhar a várias velocidades, poderá ser adotado, peço desculpa, ser adotado
pelo desporto, para dizer assim, ok, nestas regiões onde as coisas estão desta maneira, funciona assim, nestas estão de outra maneira, funciona assim. E eu acredito que aqui na nossa zona, isso, e em outras zonas, mas porque estamos aqui na nossa zona, isso seja possível. E, portanto, se continuarmos em setembro, não desesperem. O que eu penso é assim, não desesperem. Não estamos ainda na fase do desespero, mesmo os números estando a subir, não desesperem. Portanto, porque neste momento, e se vocês transmitirem essa confiança, eu tenho a certeza que os pais vão confiar em vocês, porque eles veem os miúdos todos entusiasmados a irem para o treino, e se os pais sentirem que o treinador está com segurança e está com força, eles vão acatar que o miúdo vá para o treino e que vocês mantenham as regras todas e tudo. E eu acho que as coisas poderão correr bem. Agora, como o Carlos dizia, claro, se daqui a de repente uma semana tivemos com 3.000 casos, ninguém acredita que alguma vez mais vamos todos para estado de emergência, se houver outra vez dados desse, se calhar vamos mesmo todos para estado de emergência. Mais uma vez depende de nós. Agora, eu acredito que as próximas semanas vão correr bem do ponto de vista dos treinos de formação, se as pessoas mantiverem-se calmo. O Carlos não está desesperado, mas já perdeu ali um bocadinho de cabelo. Já. E era os treinos. Já perdeu ali. Mas porque é assim, essa confiança toda, eu sinto isso que o professor acabou de dizer, os pais e os miúdos então sentem-se confiantes, sentem-se motivados e eu próprio também, mas quer dizer, cabem lá com o distanciamento porque isto é complicado assim, mas pronto. Isto relativamente à voz e a voz para os clubes, para os agentes esportivos, e vi há pouco aqui também da parte dos pimpões, ou seja, eu vejo que todas as modalidades, os treinadores com que eu falo, os jovens, os pais, está tudo muito incerto e muito sem saber o que é que vem, o que é que não vem, porque é assim, há associação para treinadores, há associações de futebol, há associações de tudo e mais alguma coisa, há sindicatos de tudo e mais alguma coisa. A questão é que eu só vejo, e desculpem, mas estou a falar por mim e falo por mim, porque é aquilo que eu vejo e que sinto, essas associações, esses sindicatos, isso tudo, ou entre aspas, a lavar as mãos, ou calados, mas quando houve polémicas disto e daquilo, era televisões, era tudo e mais alguma coisa e era jornais. E também o que me faz um pouco confusão é não haver ação, porque tivemos aqui a falar de 6 meses. Portanto, eu neste caso, eu acabei treino em 10 de março e comecei agora há 2 semanas. E neste tempo todo, não houve estas associações, estes sindicatos, com tudo isto que vem passar, não se reuniram, não se organizaram, não foram falar com as entidades competentes. Faz-me um pouco confusão isso. Isto relativamente à voz, acho que mais importante do que serem sites e tudo a divulgar e a pedir exercícios e essas coisas todas, seria realmente essas entidades, esses sindicatos que proclamam tudo e mais alguma coisa e defendem tudo e mais alguma coisa, mas depois, quando é no preciso momento, vê-se pouco. Mas isto sou eu a falar, mais uma vez, peço desculpa. Não, Carlos, posso aproveitar a deixa. Eu não queria muito falar sobre este assunto, mas assim, vou falar sobre este assunto. É assim, em primeiro lugar, isso já foi dito e está numa ata. 8 dias depois de irmos todos para casa, portanto, dia 19 de março, se agora não me falha, se não foi 8 dias, foi 7 dias, fomos a primeira e única entidade das 40 e tal que pertencemos ao Conselho Nacional do Desporto a pedir um Conselho Nacional Extraordinário do Desporto, exatamente para se debater isto. Porque, mais uma vez, nós, treinadores, queremos planear. Mais uma vez, queremos planear. E já foi, isto depois foi dito no Conselho Nacional do Desporto em julho, que nós tínhamos sido a única entidade, e depois mais uns dias mais tarde, o Comitê Olímpico foi a segunda entidade que pediu. Mais nenhuma das entidades pediu. E eu não gosto muito de falar sobre isto, até porque, ao contrário do que alguns estão a pensar, e agora é a oportunidade também para falar sobre isto, já fui muito atacado, não só institucionalmente, mas pessoalmente, porque alguns dirigentes de alto gabarito deste país sentem que a Confederação quer protagonismo. Eu não quero protagonismo nenhum. Aliás, já disse aos jornalistas, quando isto tudo passar, eu sei que vocês vão perder o meu número de telefone e ainda bem, e se calhar eu também desapareço daqui. Não tenho prazer absolutamente nenhum em ter protagonismo quando as coisas estão mal. Eu queria, quando as coisas estavam bem, que tivessem estado a nós, Confederação, e a nós, treinadores, este protagonismo. E, portanto, sim, Carlos, há aqui um conjunto de responsabilidades e pessoas com responsabilidades em todos os quadrantes, começando pelas altas instâncias
desportivas que tiveram 6 meses e nós, eu aqui com nós, junto todos nós treinadores, porque representamos os treinadores todos. Nós não tivemos parados um segundo e todas as pessoas que estão nos órgãos sociais, nomeadamente a Confederação dos Treinadores de Portugal, estamos todos em regime de voluntariado. Portanto, vocês sabem qual é a minha profissão, não é? Portanto, e vocês também têm as vossas profissões, vocês dois não são treinadores de futebol profissionais. E, portanto, nós desde a primeira hora estamos com estas preocupações. Isto parece discurso político, mas não é, porque esta é uma realidade e posso-vos dizer, cria uma grande angústia e desgaste institucional, mas acima de tudo pessoal, andarmos nisto e depois, no fim, quando até sai alguma coisa, pois a Confederação portanto, diz-me assim não vai a lado nenhum, porque está sempre a falar com o desporto, quer falar de uma voz, a uma só voz. Seja ela qual a voz, para mim pode ser uma voz qualquer. Não andamos à procura disso. Quando falamos a uma voz, cai em cima de nós. Portanto, mas nós, e eu sei porque é que sabe o que é que eu tenho orgulho que caiu em cima de nós, porque nós trabalhamos. Por isso é que caiu em cima de nós. Porque estamos a trabalhar, porque olha, eu estava ali a ver a Susana dos Pipões, o que ela escreveu. Deixem-me dar os Pipões como um bom exemplo. A minha filha faz dança dos Pipões. A professora dela, a Patrícia, desde a primeira hora, que não larga a minha filha, a saber como é que ela está, o que é que ela faz, o que é que ela não faz, vem com ela para fazer uma dança e tem feito ao ar livre. Para mim, ela é treinadora. Eu sei que ela tem outro título, mas para mim ela é treinadora, porque tem o espírito e aquela instituição. Pelo menos que a minha filha, eu penso que a maior parte das pessoas dirão isso, teve essa preocupação. E, portanto, os dirigentes, já vi aqui o Sérgio há pouco, aquilo que ele disse, e eu percebo, portanto, os dirigentes, isto é terrível também para eles. Mas aí sim temos que nos juntar. Essa parte é difícil, até porque enquanto nós andamos chateados uns com os outros, isto dá jeito a muita gente. E nós treinadores, recusamos a isso. Recusamos e essa tem sido a minha palavra com as instituições. E foi o compromisso que eu escrevi e ponho as mãos no fogo em todos os treinadores, sem exceção, mesmo aqueles que não gostam ou que fazem coisas erradas. Assim, eu sei que não é pelos treinadores que isto vai correr mal. Okay. Peço desculpa, Carlos, aqui foi mais emotivo, porque tocaste num ponto sensível que eu tenho evitado falar nos últimos meses. Mas isto tem sido terrível, porque se isto correr bem, vou-vos dizer uma coisa, se isto correr bem, eu não tive nada a ver com isto. Correu bem porque as pessoas do terreno é que têm que ser valorizadas. São essas pessoas é que fazem o bem. Foi o exemplo que eu disse ao Sr. Secretário de Estado e ele até se riu. Quando nós vamos ao centro de saúde e somos bem tratados pelo médico, nós não chegamos a casa e dizemos o administrador do centro de saúde é um gajo espetacular. Não, dizemos o médico tratou bem. Portanto, aqui é a mesma coisa. Esqueçam o presidente da Confederação dos Treinadores, esqueçam a Confederação dos Treinadores. É assim, se correr bem, foi graças ao trabalho exemplar que os treinadores, os clubes e os dirigentes fazem no dia a dia. Esses são os mais importantes. Depois vêm as federações, as confederações, as confederações, as confederações, e das confederações, as confederações, as confederações. Agora, clubes e treinadores são absolutamente essenciais e eu acredito neles. Portanto, e acredito que isto vai correr bem graças a eles. Se não correr bem, de certeza que não foi por causa deles. Isso garanto-vos. Ok, obrigado. Pronto, isto também relativamente à voz é porque eu vejo realmente várias questões ainda agora aqui e outras que vou vendo, porque são pessoas que realmente eu sinto que não estão bem informadas e não têm bem noção das situações, e foi mais esse reparo, porque acho que falta claramente uma voz de entidades que se calhar deveriam e não o fazem, mas isso é a minha opinião mais uma vez. Professor, vamos aqui entrar já, não numa reta final, mas encaminhando para ver se pelo menos... Peço desculpa também. Se não, já vamos com mais de uma hora, eu também não quero interromper, não quero estar aqui também... digamos aqui a pôr aqui muito tempo para as pessoas que estão a ver e para si também, que temos os nossos a fazer. Mas aqui uma questão e depois o Renato vai ter outra para entrarmos no caminho final. Diga uma coisa, isto é uma opinião sua, como é óbvio, é isso que se pretende aqui com esta partilha. Visto que estamos aqui a falar de situações que estão a crescer ao nível profissional, estamos a ter cada vez mais casos, estamos a ter jogos cancelados ao nível profissional, estamos agora a começar com os séniores das modalidades também em atividade, neste caso sem testes. A curto prazo, o que é que está a prever que possa acontecer? Qual é a sua visão relativamente a tudo isto que está a acontecer e o que é que sente que possa acontecer? Eu acho que a semana que vem,
está quase a começar daqui a 1h40 ou 1h20, vai resolver grande parte deste problema. Eu acho que está tudo demasiado preocupado com o início da escola, e acho que está tudo tão focado no início da escola, que eu acho que assim que a escola começar, as coisas vão acalmar do ponto de vista da exposição. Eu acho que as competições, agora pegando por exemplo da competições, eu acho que o Natação de Portugal vai correr bem. Eu acho que os campeonatos distritais vão correr bem. Claro que vão haver jogos adiados por questões nós temos que nos habituar a isso. Portanto, há quem não gosta desta palavra, eu por acaso gosto do novo normal. Este é o novo normal. Vai haver turmas que vão ficar alguns dias sem aulas quando aparecer um caso de Covid. Isto vai ser o novo normal. Agora, reparem, aconteceu o que aconteceu ontem, e agora é questão estatística, aconteceu o que aconteceu no Feirense com Chaves, mas vejam que foram mais os jogos que se realizaram do que os que não se realizaram. Este é que é o aspecto positivo de tirar este fim de semana. Se formos para os jogos de treino, ou se formos para os jogos a nível internacional, exatamente a mesma coisa. Se vocês fizeram essas contas, eu não fiz, um achómetro, mas acho que a percentagem de jogos que se realizaram foi superior aos jogos que não se realizaram. E temos que valorizar isso. E, portanto, eu acho que é o que vai acontecer nos próximos tempos. Eu acho que vamos continuar a ter situações no treino e na competição, tal como vamos ter no café, tal como vamos ter no cinema, tal como vamos ter na tourada ou na festa A, B ou C, vão continuar a haver casos de Covid. E, portanto, mais uma vez, repetindo N vezes, tem que haver e aí, talvez do ponto de vista operacional, é muito importante os planos de contingência dos clubes. Muito importante. Não é um papel qualquer, não é fazer copy-paste da Federação e pôr, não. Tenho tido esta conversa aqui em casa com a minha mulher por causa da escola dela e tentámos a discutir e batendo as damas mutuamente. Cada clube tem balneários de uma maneira, campos de outra, bancadas de uma maneira, portanto, e tem que adaptar o seu plano de contingência à sua realidade. Exaustivamente, porque não se esqueçam, os planos de contingência na formação vão ser lidos e executados por crianças que têm capacidades diferentes dos adultos. Portanto, este documento não é um documento qualquer administrativo, é muito importante para que portanto, a prática desportiva federada, leia-se os treinos atualmente e espero mais tarde as competições da formação, possam decorrer o melhor possível. Alguém perguntava ali, juntando aqui essa questão ali, o Bruno Ramos falava sobre qual é que é a posição da Confederação dos Treinadores. É assim, a posição da Confederação dos Treinadores tem que estar associada aos números. Portanto, nós não vamos desistir. Portanto, mesmo que isto corra pior do ponto de vista de Portugal, este caminho que nós traçámos no dia 11 de março não para. E vamos continuar sempre, porque nós somos uma organização de classe, somos um sindicato, vamos continuar sempre, e temos um feito sempre. Aliás, fomos a segunda organização a entregar os nossos comentários sobre o plano estratégico. Portanto, nós, por causa da palavra desporto, não está lá, e nós não viemos para os jornais falar mal daquilo, não temos assim. O desporto está aqui. É na economia, e estão lá exemplos. Portanto, nós funcionamos sempre assim, com casos práticos, e não estou a fazer propaganda, mas porque a questão do Bruno foi pertinente, nós vamos continuar sempre a dar sugestões. Se isto piorar, é como eu digo, na pior das hipóteses, tem que haver competição a nível local ou dentro do treino. Isso é absolutamente essencial para as modalidades de médio risco e de alto risco. Se tiverem que ficar, estou a fazer mesmo o pior cenário, o ano inteiro, só jogar dentro da sua cidade, ou dentro do seu clube, é um mal menor. Nós temos estado aqui a falar só de futebol e de futsal, dou só este exemplo. Se algum dos vossos filhos ou filhas praticar judo, como é que se faz judo durante uma temporada, já nem falo de uma semana, sem agarrar o kimono do outro? Como é que se faz boxe sem calçar as luvas para acertarem alguém? Ou luta greco-romana, não faz sentido, quer dizer, posso perceber que não se possa fazer o campeonato nacional, mas pelo menos no clube, se há essa confiança no 5º A e no 7º C da escola XYZ, tem que haver essa confiança. E isso aí nós vamos ser intransigentes, isso vão ter que nos dar. Porque os treinadores, e acima de tudo, para a saúde mental das crianças e dos jovens, isto é absolutamente necessário que eles saiam da escola ou da atividade onde estão e quando vão para a sua modalidade, que é a sua zona de conforto desportiva, seja realmente a sua modalidade. Senão isto aqui tem consequências, posso dizer, muito mais graves
do que eles deixarem de jogar e ficarem obesos. Não, é como vocês, quando chegam a casa, se está tudo bem em casa, aquela é a nossa zona de conforto, e o miúdo precisa ter a sua zona de conforto com o seu treinador, com os seus colegas, com o seu dirigente, no seu clube. Portanto, na pior das hipóteses, eu só ponho com má solução, pelo menos a competição ser feita a nível local, tal como neste momento está os Açores a fazer. Só está a fazer competição e treinos e sessões a nível local. Pronto. Se este for o mal, para mim é o mal menor. Aqui estamos muito dependentes dos dados. Portanto, daquilo que vai acontecer. Portanto, fica aqui o apelo, enquanto Pedro Sequeira cidadão, que é quando virem nas Caldas, eu estou de máscara, epá, não se ponham dois em cima de mim às cavalitas no supermercado, não, eu mantenho a distância, faço, porque enquanto Presidente da Confederação, enquanto cidadão, eu tenho que dar este exemplo. Se todos nós fizermos isto, eu acho que isto pode correr melhor. Ok, obrigado. Já estás a entrar na questão que eu vou fazer a seguir. Tu já tens este poder e que já estás a entrar. Não, no fundo o que nós queríamos, e já quase em jeito de quase conclusão, eu gostaria que, se fosse possível, tu deixasses aqui um conselho e informações para agentes esportivos. Já falámos aqui, no fundo, treinadores, fundamentalmente treinadores, os dirigentes, os jogadores, pais, que falámos aqui também dos pais várias vezes, no fundo, e os clubes também em geral. Não quero que faças futurologia, não é isso, é que neste momento é exatamente, é mesmo aquilo que nós precisamos hoje em dia, agora, exatamente, os conselhos e informações para sentirmos essa tal, e tu disseste aqui essa palavra várias vezes, a confiança para não só orientarmos os treinos, para gerirmos as competições, para os clubes estarem descansados. Pronto, era mais isso, para todas estas pessoas que nos estão a ouvir e pertencem de facto à prática desportiva. Eu se calhar começaria de baixo para cima, sendo que o baixo é o mais importante no desporto, que é as crianças e os jovens. Portanto, em primeiro lugar, é assim, eu acho que tudo o que os pais, os clubes, os treinadores, as federações, os políticos têm que fazer é não se esquecerem das crianças e dos jovens. Portanto, eles praticam desporto, para além da necessidade que têm do desporto ser importante em várias áreas, para além da saúde, porque hoje falámos muito da parte da característica da saúde, mas a mim preocupam crianças e jovens que não possam fazer amigos, isto vai ter problemas. Crianças e jovens que não recebam educação através do desporto vão ser crianças mais frágeis no futuro. Portanto, existe aqui um conjunto de áreas que são absolutamente fundamentais. Portanto, não se esqueçam das crianças. Alguém já o disse isto noutro contexto qualquer. Depois, os treinadores devem, seja junto da sua classe de treinadores, seja através da Confederação dos Treinadores, seja através da Organização Mundial da Saúde, seja através da Direção-Geral da Saúde, estarem informados. E se tiverem dúvidas, coloquem-nas a quem consideram que pode ajudar. Normalmente, aquilo que é neste momento a minha experiência, ainda muito pouca, porque isto é pequeno, é a questão regional, as entidades regionais de saúde. As entidades regionais de saúde conhecem muito melhor as Caldas da Rainha, ou Óbidos, ou Peniche, falando destas três, do que conhecem as entidades nacionais, tal como a Associação de Futebol de Leiria conhece muito melhor as Caldas da Rainha, Óbidos e Bom Barral, do que a Federação Portuguesa de Futebol, ou a FIFA, ou a UEFA. E, portanto, é muito importante perceber, ou retirar a nível regional, aquilo que há de fazer. E aqui deixo um conselho aos clubes /treinadores. O Manel não estou perfeitamente à vontade para dizer isso, porque ele sei corrobora da minha opinião. Provavelmente temos que repensar, reformatar, isso até vai ser positivo, a forma de competirmos. E isso não tem mal nenhum. Portanto, se a partir de agora tivermos de ter, vamos imaginar, sei lá, sub-12, não quer dizer, os exemplos, as pessoas pegam só os meus exemplos, sub-12. Se calhar o campeonato sub-12 tem que ter primeiro uma fase local. E depois, se isto correr bem com a pandemia, passa para uma fase concelhia. E depois, se calhar, passa para uma fase interconcelhia. E depois, talvez, para uma fase distrital. Pronto. Não estou a inventar nada. Portanto,
pensar de outra maneira, ou se calhar, olha, não pode haver competição formal, não há problema nenhum. O Carlos, o Renato e o Pedro, juntamos aqui os três e fazemos a competição dos três amigos. Epá, uma vez vão à casa do Carlos, outra vez vão à casa do Renato, outra vez vocês vêm à minha casa jogar com os sub-12 e resolvemos os problemas. A questão dos pais, eu acho já aqui, reforcei também, sou pai, portanto, muitos de nós, ou a maior parte que estão a ouvir são pais, é confiar em absoluto nos clubes e nos treinadores. Porque é no seu clube, aquele plano de contingência, aquelas pessoas que vão tratar do seu filho e da sua filha. E, portanto, é com eles que têm que... se vão ler... mas eu li no jornal isto, ou li naquilo, é terrível. Não. Perguntar, aquelas pessoas não estão ali para enganar, estão ali porque as próprias pessoas dos clubes estão preocupadas porque para a sobrevivência do clube é necessário ter as crianças, é necessário ter os pais, vão fazer tudo por isso. E vão fazer isso de uma forma profissional, mesmo que sejam como os treinadores, estejam lá em regime de voluntariado. E depois chegamos à questão macro. Aqui as federações, eu já digo isto há muitos anos, nem era ainda sequer presidente da Confederação dos Treinadores, nem sequer era vice-presidente da Federação. Eu não me importo nenhum que o miúdo aos 10 anos que tenha passado por mim, houve muitos que passaram por mim quando abri aqui a escola de handball no nadador durante 3 anos, depois resolvi ser vice-presidente para infelicidade dos meus filhos e por essa razão estava impedido legalmente de ser treinador. Uns foram para o handball, mas outros foram para o basquete. A minha filha, como disse, foi para a dança. O importante é que eles continuem a sua prática desportiva. Isso é o que nós, treinadores de formação, queremos. Se tivermos o Cristiano Ronaldo, ou o Futre, como eu vi há bocado, ótimo. Mas que percebam que os treinadores têm isto muito bem esclarecido na sua cabeça. Os treinadores de formação, estamos aqui a falar do rendimento, também seria outro programa. Os treinadores de formação sabem muito bem que ali o mais importante é manter aquela criança com um conjunto de regras que, através do vosso caso, o futebol e do futsal, vai ensinar o processo colaborativo, perceber que quando ganham é em conjunto, as relações, as brincadeiras no balneário, tudo isso é fundamental para aquela criança que eles jovens se transformar. E, portanto, as federações não se podem esquecer que esse é o seu papel fundamental. E não entramos aqui em guerras uns com os outros e depois quer isto. Deixa-me só dizer isto, é uma tristeza. Federações de baixo risco já não dizem nada, já tem o seu problema resolvido. Na minha modalidade vou estar aqui caladinho, porque nem sou contaminado pelos outros. Eu acho isto horrível. Eu tenho sido muito crítico sobre isso. Porque se o handball fosse de baixo risco, eu estava aqui na mesma. Até porque eu sou presidente da Confederação com as modalidades todas. Desde está o campo, como está o judo, como está o handball, como está a natação, como está a... E tem que ser todos tratados da mesma maneira. Portanto, não há modalidades melhores. Temos a sorte grande. Nós podemos dizer, olha, vou roubar dos outros. Isso não pode acontecer, porque na formação isto não faz qualquer sentido. Portanto, os colegas, onde as coisas estão mais fáceis, têm que ajudar os colegas onde as coisas estão... Temos que começar como comunidade. E, portanto, a minha mensagem que eu também tentei passar aqui, pelo menos neste programa e noutras situações, é: acreditem que isto só depende de nós. Portanto, não é só é de todos nós, a nossa forma de estar no dia-a-dia. Pensem um bocadinho nisso. Eu já chatei-me com alguns amigos, já tenho amigos mais afastados de mim, para eu pensar assim, porque isto não podemos estar para a frente a dizer que isto é tudo muito bonito e depois agora vocês olhavam aqui para trás, estava aqui uma multidão nos copos e tudo a festejar, pendendo da entrevista, e perdíamos a credibilidade toda. Portanto, e isto é muito sério. Portanto, temos que fazer, e não estamos a fazer esforço nenhum. Se isto passar, vamos imaginar, se isto demorar 2 ou 3 anos, é pouco. Se formos ver na história o que é que aconteceu na Idade Média com a lepra e com a peste negra ou com a gripe espanhola há muito menos tempo, demorou muito mais tempo. Portanto, isto não é uma coisa que vai passar amanhã. Como disse a doutora Graça Freitas, e com razão, este vírus não fez um ciclo de um ano. Portanto, ninguém passou por este vírus no inverno. Se até desaparece, ninguém sabe, é que não se sabe. Sim. Portanto, medo nenhum. Não há medo nenhum, não tem que haver medo, tem que haver consciência, com calma, com confiança e enfrentar isto. Se ficarmos infectados, temos um excelente sistema nacional de saúde, cá de Busajar, eu estou aqui nas Caldas, as coisas vão decorrer bem, nas outras terras vão decorrer bem. Portanto, agora, temos que ter consciência daquilo que fazemos no dia-a-dia, e é uma palavra que eu gosto muito, temos que ser coerentes. Portanto, temos que ser todos coerentes das nossas ações no dia-a-dia. Se fizermos isso, vamos ter futsal e futebol e handball e basquete em outubro. Se não fizermos isso, vai ser complicado.
Muito obrigado por essa partilha, professor. Bem, vamos então entrar na parte final. Portanto, o que eu agora vou expor será, portanto, dar a palavra a cada um. Portanto, o professor esteve agora a falar. Não sei se o professor, pronto, se viu aqui alguma questão que queira. Eu passei assim de relance as questões, mas se viu assim alguma, depois, ou se quiser agora, pode pôr. Carlos, eu vi que alguns colegas querem mensagens mais concretas. E eu posso dizer, apesar de eu não concordar, tenho que perceber que seja importante para a Direção-Geral da Saúde e eventualmente para os governantes perceber o que se passa na escola. Quando digo, eu teria feito de maneira diferente, porque acho que nós somos um ecossistema à parte da escola e não devíamos ser misturados. Mas ok, mas respeito. Portanto, ok, foi uma decisão, certamente há de ter sido tomada e eu respeito. Portanto, acho que, e esta é a mensagem para os colegas, é assim, vamos ver como é que corre o mês de setembro, vamos ver após 7, 8, 10 dias de passar a escola, qual é que é o estado do nosso país, se mantém-se igual, melhorar, se calhar não vai melhorar, mas se manter igual seria excelente. Daqui a 15 dias estamos com 500 casos ou 400 casos, diria que estávamos plenamente em condições de poder tomar medidas melhores para o desporto. Acho que isso é absolutamente fundamental, não estamos à espera disso, era só se calhar completar dizer isto, mais que isto é difícil. Ok. Bem, então vamos então passar para as palavras finais. Renato, dá então umas palavrinhas finais, nem que seja para despedir. Depois dou eu e passo a parte final então para o professor Pedro. Era a expectativa que nós tínhamos, quer dizer, o Pedro é um comunicador nato e veio aqui esclarecer muita coisa que nós, que estamos no terreno, precisamos. Precisamos de muito esclarecimento, precisamos de informação a toda a hora, porque nós, como treinadores, fazemos planeamento, precisamos planear as coisas, precisamos de saber quando é que as coisas começam, como é que vão começar, porque estamos a lidar com os miúdos, não é? Com os miúdos, com os atletas, e depois ao mesmo tempo com os pais também, e nós precisamos de facto de informação, e hoje penso que todo o auditório ficou extremamente esclarecido com tudo o que ele mencionou. E depois, outro facto também é que estamos aqui a falar também não é só do âmbito do desporto, também estamos a falar no nosso dia-a-dia, porque isto também implica com o nosso dia-a-dia, claro. Não é? Nomeadamente ao nível da escola, do trabalho, das famílias, são tudo assuntos que vão implicar todos uns com os outros, estão todos ligados, e isto vai esclarecer também muita gente. Tenho que agradecer ao Pedro por mais esta excelente palestra, vá lá, e não só, nós possivelmente vou ficar esperançado que nós presencialmente vamos estar lá na Escola Superior de Desporto Maior, mais tarde ou mais cedo. Ainda estamos com muito confinamento, mas como ele disse agora, estamos confiantes que as coisas de facto vão avançar e que ao nível do ensino superior as coisas também vão avançar para as aulas, sabendo que a Escola Superior de Desporto Maior é uma escola de desporto e mais uma vez também tem que haver aulas de contacto, não esquecer isso. Vamos ficar esperançados também que as coisas vão correr bem nesse aspecto. Mais uma vez, obrigado ao Pedro por tudo. Eu penso que também todo o auditório ficou mais esclarecido. E pronto, mais uma vez, obrigado. Ok, Renato, obrigado também. Bem, da minha parte, agradecer também ao professor. Eu posso confidenciar, eu vi cerca de meia dúzia de partilhas que o professor foi dando de diversos temas, desde temas mais específicos a mais alargados, e houve um ou outro que realmente entusiasmou-me pela maneira como passava a palavra, e neste caso, a parte mais técnica da parte dos treinadores, gostei, e pronto, e ajudou-me também a refletir e a pensar um bocadinho em algumas situações, e acho que isso é bom, e por isso é que estas partilhas também são importantes. Deixar também aqui pronto, a ideia realmente seria fazer aqui uma partilha, obviamente que o professor não tem poder decisório, mas tendo contacto com pessoas que têm, podia aqui partilhar mais um pouco de tudo isto, tudo o que está a passar, de tudo o que se pode prever ou não, é? Isto, estamos sempre dependentes das realidades e do que acontecer no amanhã, portanto isto é mesmo assim, mas acho que foi como o professor disse, também não devemos ter medo. Aliás, eu estou motivado no treino, mas acaba por haver um pouco de desmotivação, parece aqui um bocado
não bate certo, mas porque não há contacto. Os miúdos pedem, os miúdos tudo, mas ok, 3 metros, estou sempre a dizer, atenção ao distanciamento. Até uma simples palestra, porque dar uma palestra, vai, todos separadinhos, faz favor que é para eu falar no campo. Tem que ser um bocadinho assim, mas acho que podemos dar o passo à frente, isto na minha experiência, naquilo que eu estou a ver e que estou a sentir. Mas isto só um, no meio de sou uma agulha no palheiro. Pronto, também acaba de ser engraçado aqui o professor Renato e o professor Pedro, colegas de gabinete, digamos assim, e fiz também questão para que fosse assim, porque acho que acaba por ser interessante e podia enriquecer aqui um bocadinho mais a partilha. Mas pronto, a ideia foi realmente esta e espero, e aquilo que eu sinto mais é que a consciência social tem que ser maior. Eu posso dizer, hoje recebi umas fotografias de um campo aqui, não interessa, aqui no concelho, onde havia 11 para 11 e todas as etnias e mais algumas, e se calhar um da China, outro do Afeganistão, outro português, outro brasileiro, outro não sei o quê, tudo junto, a assistirem-se uns aos outros. Portanto, houve uma lesão, vi uma fotografia e estava tudo ao monte. Quer dizer, tem que haver realmente aqui alguma consciência. Isto é a meu ver. Agora, eu não deixo de ir a um restaurante com as devidas seguranças, que assim tem que ser, porque há regras para isso e podemos fazê-lo. Tal como há regras neste momento para o treino e podemos fazê-lo. Temos é que ter consciência que se todos tivermos um bocadinho desta consciência, as coisas vão claramente para a frente. E pronto, e mais uma vez, professor, obrigado. E pronto, e faça as suas pedidas se assim o desejar, se não, boa noite a todos. Não, claro, Carlos e Renato, obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Esta matemática que eu gosto sempre para tentar ajudar ao máximo. Espero que vocês continuem a fazer a vossa caminhada. Acho que é muito importante os treinadores ouvirem treinadores. Tenho a certeza absoluta que há treinadores no terreno como vocês os dois que podem também partilhar estas questões. Portanto, aqui acho que o papel do Presidente da Confederação é apenas com mais um treinador que está aqui para tentar ajudar os restantes colegas, ajudar os pais, ajudar os dirigentes. É isso que temos de tentar fazer. E, portanto, continuem com esta vontade, com este voluntariado de manter este programa no ar, que eu acho que é tudo o que vocês também possam fazer um bocadinho mais pela nossa terra. É mais algo que vai ser importante no futuro, nem que seja entre nós que crescemos e aprendemos com todos. Portanto, foi um prazer. Ok. Obrigado, professor. Obrigado a todos e continuem-nos a seguir. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite.